Olá, seja bem-vindo a mais um programa TVI News, está passando aí na sua telinha. Você pode assistir a gente pelo canal 24.2 da sua TV a cabo, pode também assistir pelo YouTube, né, ao vivo, inclusive interagir com a gente aí no chat, né, TVI Oficial, que está aparecendo aí na sua tela. Pode assistir pelas plataformas digitais e interagir com a gente. O programa de hoje nós vamos falar de saúde, vamos falar um pouco sobre cultura, né? E também hoje tem o quadro Gente de Vitória, que a jornalista Vitória sempre traz um convidado para falar um testemunho de vitória, uma história surpreendente para você acompanhar, tá certo? E tem as notícias também para você ficar atualizado, fica aqui com a gente, compartilha o TV News com seus amigos, para que eles também possam assistir, tá certo? E também temos a previsão do tempo das principais cidades da região. Vamos começar com a previsão. Previsão do tempo para Ilhéus, temperatura mínima 24 graus, máxima 30, com probabilidade de chuva 5%. Em Itabuna, o tempo fica com mínima de 23 graus, máxima de 32 e probabilidade de chuva 6%. O tempo parcialmente nublado. Em Buerarema, mínima de 23 graus, máxima de 32 e probabilidade de chuva 6%. Tempo parcialmente nublado também em Buerarema. Para Itacaré, a mínima fica em 25 graus, máxima 28 e probabilidade de chuva 5%. Em Itajuípe, mínima de 23 graus, máxima de 33, com probabilidade de chuva 4%, tempo parcialmente nublado em Itajuípe. Para Ibicaraí, o tempo ensolarado, com mínima de 22 graus, máxima de 35 e apenas 3% de chance de chover. Canavieiras, mínima de 24 graus, máxima de 31 e probabilidade de chuva 6%. Em Salvador, a mínima fica em 24 graus, máxima de 29, com probabilidade de chuva 6%. Em Porto Seguro, a mínima de 23 graus, máxima de 30 e probabilidade de chuva 7%. Vitória da Conquista, o tempo ensolarado, com mínima de 18 graus, máxima de 33 graus e 12% de chance de chuva. Tempo ensolarado lá em Vitória da Conquista. Isso aí, você acompanhou a previsão do tempo das principais cidades da região. Olha, a Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, né? Essa instituição tem recebido ameaças no e-mail oficial, né? Inclusive o reitor, Alessandro Fernandes, tomou medidas de prevenção agora de segurança no campus devido a essas ameaças, né? Que ainda não foi detalhado do que se trata, mas tomou aí essa medida de prevenção. Daqui a pouquinho nós vamos estar conversando com Cláudio Lírio, ele é produtor cultural e vai conversar com a gente sobre uma feira que vai acontecer aqui em Itabuna, uma feira cultural agroecológica e orgânica, né? Isso aqui em Itabuna. E é muito interessante da gente conhecer esse trabalho e você ficar sabendo também para você poder visitar esse local, tá bom? E participar desse projeto aí do Cláudio Lírio. Ele daqui a pouquinho vai estar entrando com a gente. O doutor Teobaldo também está aqui nos estúdios com a gente. Daqui a pouco ele vai conversar um pouco sobre o livro dele, né? Vai falar sobre prevenção de doenças, vai falar sobre Covid-19, vai falar sobre o lançamento do livro dele também, o doutor Teobaldo. Que já está aqui com a gente também nos estúdios, certo? E o Cláudio Lírio já entrou no link? Ainda não? Então nós vamos iniciar com o Dr. Teobaldo a entrevista aqui e quando entrar um online, ele participa, a gente faz
uma pequena pausa, tá bom? O doutor Antônio Teobaldo Magalhães é médico especialista em psiquiatria, administração hospitalar e ultrassonografia. O livro dele fala como viver sem doenças. Ele esteve aqui essa semana, conversou um pouco com a gente, mas ele tem mais assunto para falar, então a gente cedeu aí um tempo maior para ele conversar. Bom dia, doutor Teobaldo, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Barbosinha, que é o nosso presidente. Bom dia, bota o microfone aqui próximo aqui da boca. Bom dia, queridos telespectadores desta cidade sagrada Itabuna. Um beijo no coração de todos. Doutor Teobaldo, o lançamento do livro é hoje, quinta-feira, né? Dia 23 de novembro. Reforça para as pessoas poderem ir no lançamento. Sim, todos estão convidados. Vai ser na Câmara de Vereadores de Itabuna, às 19 horas hoje. É um momento mágico, um momento sagrado, onde com certeza haverá uma mudança de paradigma. São conhecimentos novos, onde abrange física quântica, abrange a medicina genômica, a medicina alopática, medicina ayurvédica, medicina fitoterápica. E nós estamos a cada dia com os conhecimentos científicos revelados, mudando o nosso paradigma para que possamos viver com longevidade, sem doenças. Muito importante. Viver sem doenças é o desejo de qualquer um, a ter saúde plena, né? Saber qual é esse segredo aí do livro do Dr. Teobaldo, tem que comprar para ler, não é isso, doutor? É verdade. É um livro de 555 páginas, não é? É um livro amplo, que está sendo intitulado também como uma Bíblia contemporânea, é um heptateuco e abrange 7 segredos divinos. Estes 7 segredos, eles poderão ser compreendidos se o leitor der uma atenção adequada ao prefácio, introdução e apresentação. É o primeiro livro onde o prefácio, introdução e apresentação terão mais importâncias do que os 7 segredos que serão revelados posteriormente. Por quê? A quinta força suprema do universo, que é a força consciencial, não é? Esta força, ela é expressada no universo através das partículas do pensamento, impulsionado pela consciência. É uma coisa extremamente nova, polêmica, que nós precisamos aí de muitas palestras para que o leitor possa entender. Por isso, todos aqueles que adquirirem o livro terão direito gratuitamente de uma videoconferência comigo, onde eles poderão ter uma consulta psiquiátrica e poderão ter também uma explanação melhor sobre o conteúdo do livro, que é um conteúdo onde a epigenética e a ciência quântica se estabelecem como prioridade, e hoje nós sabemos que são as ciências mais estudadas no planeta Terra. Doutor Teobaldo, vamos reforçar para quem não assistiu, né, um pouco do seu livro, tá? Você já deu aí uma pequena demonstração, né? Mas assim, quando você fala viver sem doenças na sua obra literária, você tem 7 segredos. Muito bem. Você tem 7 segredos. Muito bem. E para quem está assistindo, assim, qual a dica, né? Você pode já ter até comentado, mas para quem não assistiu, né, qual é esse caminho? É alimentação saudável? É a questão psicológica? Muito bem. A doença só existe em 2 caminhos: ou o alimento que você coloca na boca, ou o pensamento. Ora, hoje nós sabemos que a grande força que modifica o universo é o pensamento. O pensamento, ele modifica o nosso próprio corpo. Se é dirigido pela força consciencial, produzindo a modificação da matéria, onde eu produzo com o meu pensamento uma inflamação no meu corpo, ou tiro essa inflamação, revelando
de uma forma superior. As palavras de Jesus que disse: a tua fé te curou, não fui eu que te curei, foi a tua fé. Ora, na fé, que é um tripé, nós temos o pensamento como prioridade. É lógico que detalhes eu explicarei hoje à noite, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Itabuna, e que vocês poderão fazer perguntas peculiares a esse evento. Mas nós sabemos que aquilo que nós colocamos na boca e aquilo que nós pensamos produzem doenças ou saúde. A escolha é sua, a mudança de hábito é sua. Como nós temos hábitos primitivos, nós temos alimentação primitiva, toda a nossa alimentação que nós temos hoje foi ensinada pelos índios. O feijão, arroz e carne foi ensinada pelos índios. Não foi um estudo científico que preconizou que o feijão, arroz e carne deveria ser o alimento saudável para a humanidade. Não. Os índios, sem ciência, que tudo que encontrava pela frente comia, aquilo que não matava ele adquiria, estabeleceu um critério, um protocolo alimentar. E nós utilizamos esse alimento desde as priscas horas. Como dizem os grandes poetas aqui de Itabuna, as priscas horas. Ora, os priscos momentos primitivos dos índios estabeleceram uma alimentação sem ciência. Então hoje nós preconizamos uma alimentação para que você viva sem doença. Quando eu comento isso com meus pacientes, doutor, mas eu não estou acostumado a comer isso, eu não gosto disso, aquilo eu não estou habituado. Claro, nós temos que respeitar o tempo de cada um, porque o tempo é de Deus. E o tempo de Deus está dentro da verdade absoluta que cada um produz, que cada um carrega. E isso tem que ser respeitado. Tudo vai ser seu tempo para que você possa viver sem doenças. O conhecimento é dado, vai ser engatilhado. A mudança de hábito depende do sacrifício, do esforço e do controle dos desejos que cada um poderá carregar dentro do seu paradigma. Verdade, doutor Teobaldo. Agora, doutor Teobaldo, quando a pessoa sofre, assim, de frustrações, traumas, problemas psicológicos, né? A gente vê aí várias doenças agora nessa geração. Então, isso influencia também para a pessoa ser adoecida, né? Como a pessoa se libertar desse mal? Que maravilha! Antigamente, nós comentávamos na televisão: não fique triste, rapaz, não fique com raiva, porque se você ficar com raiva, você vai pegar uma doença. Todos dizem isso. Não se estresse, você estressado vai acabar doente, vai ter uma úlcera. Hoje a ciência quântica, através da magnífica mecânica das partículas da natureza, explica tudo com simplicidade. Ora, se o pensamento é uma partícula livre, carregada com desejos e sentimentos que eu tenho na minha possibilidade de viver, eu agora vou colocar no meu pensamento só o objetivo que eu gostaria de receber, porque tudo que sai volta. Ora, se eu agora sei que o pensamento é uma grande força que rege o universo, e a qualidade de foco deste pensamento possibilita saúde ou doença, eu vou disciplinar meu pensamento. Uma vez que eu tenha a disciplina do pensamento, eu só preciso entender que o passado e o futuro, ele não existem. Só existe o aqui e agora, que é o presente. Você pode observar que você pode colocar na sua consciência: eu vou viajar para tal dia. Mas você ainda não viajou. Então ele não existe. O que existe
para o futuro é uma possibilidade de que aquilo aconteça. E para acontecer, significa que o presente tem que ser trabalhado aqui e agora com o foco do pensamento de forma positiva. E o passado, a mesma coisa. Toda vez que você volta ao passado, você atrai uma doença, depressão. Toda vez que você vai ao futuro, você atrai uma doença, ansiedade. Como eu disse em dias atrás, tanto a depressão e tanto a ansiedade é o princípio, não é? De grão em grão a galinha enche o papo, de grão em grão eu me torno um bipolar, tenho transtorno de personalidade. E isso faz com que eu tenha uma qualidade de vida no presente extremamente prejudicada, fragmentada e negativa, produzindo sofrimento. Vamos ser inteligentes. Se o pensamento é a base de tudo e passado e futuro não existem, eu tenho que focalizar exclusivamente no aqui e agora daquilo que eu gostaria que acontecesse. Como disse Jesus, tudo que me deres te darei em dobro. Se eu rejeito alguém, eu vou receber rejeição. Se eu tenho ira de alguém, eu vou receber ira de Deus. Se eu tenho ciúme de alguém, eu vou receber ciúme de Deus, da natureza, porque tudo que eu expresso volta. A magnificação energética que envolve esta posição ela é tão importante que até a posição do meu corpo, eleva a transferência de informações do universo. Se eu faço mãos unidas, eu recebo o amor divino. Se eu faço assim, eu recebo o orgulho da natureza. E isso vai me prejudicar. Então, a expressão corporal que eu tenho e as palavras, pensamentos, desejos e sentimentos regressam para mim. Por isso que Jesus nos contou, vós sois deuses, porque tudo que sai volta. Então, eu sou o dono do meu corpo, eu sou o dono da minha vida, e ela tem qualidade ou sofrimento, tem alegria ou tristeza, conforme eu faça esta explanação de vida. Aqui nós temos uma excelente apresentadora chamada Bárbara. Olha. Mas vamos supor que eu antipatizo com Bárbara. Eu vou expressar para a Bárbara antipatia. O que é que eu vou receber de Deus? Antipatia. Antipatia procrastina a minha qualidade de vida. Ela não chega. Mas se Bárbara está aqui e eu começo a simpatizar com Bárbara, fraternidade com Bárbara, piedade, amor com Bárbara, o que é que Deus vai me dar? Fraternidade, piedade e amor, que são energias positivas que vão me dar qualidade de vida e eu vou poder afastar todas as doenças. Pronto. Agora, o querido telespectador está poderoso, porque ele sabe como usar o pensamento, ele sabe como colocar o seu destino em suas mãos. Só falta uma pequena coisinha que se chama alimentação. Alimentação, ele produz muitas doenças. Muitas doenças. Ora, a ciência quântica, quando explica a alimentação, ela é muito criticada. Porque ela fala de ressonância harmônica fisiológica da célula, estimulada por aquilo que eu coloco na minha boca, que é a alimentação, onde eu vou simplesmente captar nitrogênio. Na alimentação, nós captamos nitrogênio. Por quê? O oxigênio, hidrogênio e carbono eu capto pela respiração. Jesus, o nosso querido mestre, o nosso professor, o nosso médico, é diferente. Porque o Jesus, ele tinha conhecimento de todos os elementos da natureza.
e vivia 40, 50 dias sem comer e sem beber, porque ele transformava a captação do nitrogênio pela respiração. Nós, no longo futuro, também teremos esta capacidade e não precisaremos mais nos alimentar de sólidos, porque tudo que nós precisamos é formado de 4 átomos. O nosso corpo, 97%, é formado de 4 átomos. A coligação matemática pela mecânica quântica da configuração angular é que produz a textura diferente. Há de convir que se eu coloco um único átomo alinhado, eu tenho diamante. Se eu coloco esse mesmo átomo desalinhado, eu tenho um carvão. Ora, carvão e diamante são estruturas bem diferentes, mas são formadas pelo único átomo. A mesma coisa acontece com todos os vegetais, com todos os alimentos. A maneira com que eu estratifico e pela mecânica quântica eu organizo esses átomos, tecidos se transformam. Aquilo que era manga vira abacaxi. O que era abacaxi vira abacate. O que era abacate vira carne. O que era carne vira osso. O que era osso vira uma pedra. Simplesmente pela constituição matemática, pela mecânica quântica da colocação dos átomos. E este mesmo processo foi ensinado por Jesus, com suas magníficas palavras, que hoje a mecânica quântica interpretamos, mas nós tivemos, neste intervalo de tempo, um grande matemático italiano chamado Leonardo Fibonacci. Fibonacci, ele estratificou, ele analisou, ele colocou nas nossas consciências a matemática divina que está na natureza. Todas as folhas têm uma quantidade exata em cada árvore. Cada semente de uma flor possui a quantidade e o ângulo exato para a formação do cheiro, para a formação do conteúdo alimentar que está posicionado naquela flor. Assim é com todas as estruturas materiais e espirituais que compõem o universo colocado por Deus. E o número 3 e o número 7 estão em todas elas. Por isso é que eu coloquei este número sagrado, tão citado na Bíblia, 7. E vocês vão entender toda a simbologia do número 7 na Bíblia contemporânea. E com este conhecimento maravilhoso de conhecer a mecânica quântica feita pelo número 7 e o número 3, que está explícito pela Bíblia, pela Trindade Divina, são 3. Perdoai 70 vezes 7. Todas essas palavras sagradas ditas por Jesus não foram à toa. E a mecânica quântica está revelando dentro de uma bandeja para que nós possamos ser felizes, pacíficos e longevos em toda a sua plenitude neste planeta Terra. Agora, queria fazer uma pergunta. Quem é Dr. Teobaldo? Fale um pouco de você e da sua carreira. Pela minha profissão, eu sou um homem de branco. E gosto muito de andar de branco. Mas eu sou brando, manso, pacífico, simples e humilde de coração. E comigo, todos vocês encontrarão paz e amor para suas almas. É isso, né? Esse é o senhor. Esse eu sou eu. Ah, que bom. Inclusive, você falou, o senhor é homem de branco, né? Sou homem de branco. E hoje ele também colocou um look de branco, né? Todo clássico, social, para o TV News. Claro, estas apresentações especiais, eu sempre coloco o branco para simbolizar
para simbolizar as minhas palavras. Porque minhas palavras, elas são puras. Elas são isentas de maldade. E minhas palavras, elas estabelecem critérios de amor para todos. Porque também neste livro existe o princípio básico da religião do amor, que é a única religião ensinada por Jesus, que é a religião onde pacificará e unirá todas as religiões e todos os países. Há de convir que hoje existem 60 mil religiões sagradas e todas elas produzem guerras e produzem divergências nas consciências. E essa religião do amor, que está bem explícita nesta Bíblia contemporânea, vai modificar as consciências, vai pacificar o planeta e vai estabelecer uma nova era onde todos viveremos em paz, todos viveremos com amor ensinado pelo nosso Mestre Jesus. E nós viveremos felizes e em paz. Todos serão perdoados. Porque todos, não só aqueles que trabalham para o bem, todos que trabalham pelo mal serão perdoados, porque nenhuma ovelha se perderá. E eles serão perdoados no momento que todos os políticos do mundo edificarem nas suas atitudes o amor pelo próximo. Acabará as divergências, acabarão as guerras e viveremos com amor pacífico, um país ajudando o outro e não querendo matar o outro, porque todos somos irmãos. E é este o princípio da missão deste livro. Edificar pela ciência que não existe nenhuma diferença entre nós. A única diferença é a diferença ideológica primitiva que leva à vingança e o ódio entre as populações. Devagarinho, nós vamos estabelecer a lei de Jesus em nossos corações, em todo o planeta. Interessante a teoria do Dr. Teobaldo, a visão dele de mundo, né? Na verdade, seria o ideal mesmo que isso acontecesse. Dr. Teobaldo, vamos dar um intervalo aqui, uma pausa na sua entrevista, rapidinho, que eu vou conversar com o Cláudio, que ele é produtor cultural, Cláudio Lírio. Ele está no link. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, vocês me escutam aí? Sim. Vamos falar da Feira Orgânica no Centro Cultural aqui em Itabuna, não é isso? Exatamente. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui da TVI. Bom dia. Cláudio, fica à vontade para divulgar o evento da Feira Orgânica, que dia que ele vai acontecer, vai durar até quando e o que as pessoas vão encontrar lá? Então, a Feira Cultural, Agroecológica e Orgânica é uma iniciativa da OCA, que é o Centro de Agroecologia e Educação da Mata Atlântica, uma instituição não governamental que foi criada no ano de 2000 e tem desenvolvido diversas atividades aqui no território Litoral Sul e em outros territórios também. E uma das atividades que nós temos desenvolvido é a Estação Orgânica Grapiúna, através da Feira Cultural, Agroecológica e Orgânica. Essa iniciativa ela teve a sua gênese em 2016, né, e até os dias de hoje nós estamos atuando com a comercialização de produtos orgânicos oriundos dos diversos territórios aqui da Bahia. São produtos orgânicos produzidos por agricultores familiares, agricultores assentados de reforma agrária, e o objetivo nosso é apresentar à sociedade, né, à população itabunense de uma forma geral, alimentos livres de agrotóxicos, produzidos pela agricultura familiar, né, produzidos por agricultores familiares de diversas regiões,
onde as pessoas vão ter ali diversos produtos, né? Hortaliças, frutas, verduras, produtos processados, chocolates, polpas. Eles vão poder acessar esses produtos. Hoje, essa feira ela acontece toda quinta-feira no Centro de Cultura Adonias Filho, a partir das 16 horas e vai até às 20 horas. E essa semana a gente vai ter uma participação especial, que é uma parceria que nós fizemos com o Instituto Federal Baiano, né? Nós vamos ter um evento nacional com a presença de estudantes do campus do IF Baiano Uruçuca e estudantes também de diversos outros estados que vão estar conosco hoje na feira. Né? Teremos apresentações culturais, capoeira, dança, a culinária baiana, né? E a gente aproveita para convidar todo mundo que está aí assistindo a TVI, aproveitar e agradecer a TVI pela oportunidade, convidar todos que estão aí assistindo, vocês estão vendo aí nas imagens, são produtos que vocês vão adquirir direto com o produtor, não existe atravessador, você vai comprar e adquirir esses produtos direto do produtor, são alimentos orgânicos, saudáveis, livres de agrotóxicos, e assim, é muito importante que as pessoas se atentem para o que você está consumindo. Nós passamos por um momento de pandemia, onde todos buscaram aí essa questão da melhora, né, do seu alimento, do consumo, e a gente precisa saber de onde que vem o alimento. Muitas vezes a gente consome o produto, consome o alimento, mas não tem nem ideia de onde que vem aquele produto, quem produz, como que foi produzido. Muitas crianças, inclusive, acham que o pé de alface nasce no supermercado. Então, a gente está trazendo aí essa oportunidade, vamos dizer assim, essa possibilidade de você poder consumir o produto e saber de onde é que ele vem, conversar com o produtor, consumir esse produto direto do produtor. Né? Hoje, quinta-feira, nós estaremos lá no estacionamento do Centro de Cultura, a partir das 16 horas, e a gente gostaria de convidar a todos e a todas que estão aqui assistindo para ir lá, comparecer, dar uma olhada, conferir o que é a produção orgânica, o que é a produção saudável e agroecológica. E lembrando que os produtos orgânicos, eles procuram respeitar a natureza, não são produtos que agridem a natureza, respeita o agroecossistema, e assim é importante que a gente apoie e fortaleça essa iniciativa. A gente exibiu aqui umas imagens que você enviou para que as pessoas pudessem acompanhar. Muito interessante, a Feira Cultural Agroecológica e Orgânica que vai acontecer em Itabuna, né? É muito legal esse tipo de projeto, é uma iniciativa, né? Saudável. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado e agradeço a vocês. Espero em breve estar aí no estúdio com vocês para a gente poder falar um pouco mais sobre esse tema. Sim, venha presencialmente aqui para a gente poder conversar mais detalhadamente, Cláudio. Um prazer, tá? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Tchau, tchau. A gente retorna aqui a entrevista com o Dr. Teobaldo Magalhães. Ele estava falando sobre saúde, estava falando sobre psicologia, estava falando como viver sem doenças, né? Ele também mencionou sobre o lançamento do livro dele, que vai ser hoje, né, doutor Teobaldo? E vamos continuar aqui a nossa conversa bastante interessante. Ele também falou um ponto de vista da fé, o exemplo de Jesus, né? E eu também, retornando a esse ponto da questão que o doutor Teobaldo mencionou sobre que todas as pessoas serão perdoadas, eu vou discordar, porque biblicamente, né, vai ter o juízo final, enfim, as pessoas vão pagar conforme suas obras, né, e de fato é uma questão do ponto de vista, uma coisa de crença, né, vão ter pessoas que estão assistindo que vão concordar com o doutor Teobaldo e outras que não, mas isso aí é uma liberdade de todos, né. Mas todos os que, do meu ponto de vista, baseado na Bíblia Sagrada, todos que se arrependerem terão a salvação, né? E serão perdoados, assim como o doutor Teobaldo falou, mas que todo mundo vai ser perdoado, mesmo sem se arrepender, não. Sendo mal e sem se arrepender com o coração sujo, eu não vou concordar. Mas, doutor Teobaldo, vamos saber mais da sua carreira, o senhor também sobre política, né? O senhor tem o direito de réplica, né? Com relação à minha fala agora. Mas
Com relação à política também, vamos entrar um pouquinho nesse assunto. O senhor é pré-candidato a prefeito, vamos falar um pouco sobre política? Primeiro, não existe réplica entre as pessoas que se amam. Por quê? Bota no microfone. Existe o respeito pelas palavras do próximo. Ame o próximo como a mim mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Então eu não gostaria que alguém tivesse uma réplica comigo. E eu respeito suas palavras e digo mais. O seu conteúdo é sagrado e me ponho em genuflexão. Meus parabéns. Qual foi a outra pergunta? Da política, vamos entrar nesse Sim, assunto. O senhor é sim. pré-candidato a prefeito de Itabuna? É verdade. Eu resolvi, por uma questão de amizade, que eu tenho muitas aqui em Itabuna, ser um pré-candidato à prefeitura de Itabuna. Ora, por quê? Hoje nós observamos uma palavra que está no YouTube do nosso excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, que edificou muito bem a cleptocracia. Ele explanou em suas palavras que a política nacional é uma política cleptocrata. Ora, sinônimo de cleptocracia é corrupção. Porque corrupção é se apoderar de algo indebitamente. Eu não possuo algo, aquilo não é meu, e eu vou e me apodero. É uma cleptocracia, é uma corrupção. E é isso que acontece em 100% dos políticos brasileiros, segundo as palavras do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Ora, nós estamos vendo que o Brasil hoje é um caos. É um caos em todas as cidades do Brasil. Como nós poderemos resolver isso? Já que eu sou um homem que procura a justiça, procura a paz, para que nós possamos resolver este caos, só existe um caminho, que é o caminho das palavras de Jesus: amar e perdoar o inimigo, amar e perdoar o criminoso. Muito bem. Seguindo esses ensinamentos de Jesus, hoje não existe nenhum sistema político no planeta que possa edificar uma justiça plena levada pelas palavras de Jesus. Mas existe uma que ainda não é um sistema, mas eu idealizarei esse sistema político chamado de meritocracia. É assim que nós iniciaremos implantando em Itabuna, para que Itabuna seja a pedra fundamental, primordial, para ser edificada em todas as cidades do Brasil e, posteriormente, serão edificadas no mundo. Maravilha! Estamos aí com um grande projeto que parece utopia, parece empirismo diante deste caos que o Brasil está, mas com análise, com calma, com muitas orações, com muita religiosidade, com muito conhecimento, eu vou edificar da consciência de cada político atual esta grande mudança que se iniciará em Itabuna, onde nós começaremos com as palavras de Jesus. Porque Jesus, queira ou não queira, é o verdadeiro presidente do Brasil. Nós é que nos enganamos das verdades que criamos conforme o nosso paradigma primitivo. Porque o meu paradigma, ele é formado com o teor de conhecimento que eu tenho. É o teor de conhecimento que eleva a inteligência. É
É o teor de conhecimento que eleva o discernimento da vida. É o teor de conhecimento que eleva o senso de justiça. Ora, é um diálogo que teremos para aqueles que têm conhecimento. Porque, como eu disse na última vez, eu não posso entregar um foguete para Tiririca dirigir como ele está dirigindo o Brasil, como Tiririca é apenas o exemplo dos políticos brasileiros. Eu estou dizendo que são todos, a maioria. Isso significa o quê? Que o foguete, ele está desgovernado, vai explodir a qualquer momento e todos nós pereceremos, sem jeito. Por quê? Porque a força poderosa política do país está entregue em pessoas que não têm conhecimento. Paradigma primitivo, senso de justiça primitivo, inteligência primitivo. O que significa? Significa que nós teremos atitudes primitivas, palavras primitivas e administração errada. Implantaremos em Itabuna a meritocracia. O que é a meritocracia? Não impede corrupção, impede gastos com campanhas. Esse fundo eleitoral é uma aberração da natureza, todos nós sabemos disso, que o dinheiro do fundo eleitoral, ele não vai para o povo, ele vai para poucos que corrompem o povo. O dinheiro de campanha não vai em campanha, não. Ele todo é desviado para ir para mãos dos políticos corruptos que dominam o país. Muito bem. Mas nós vamos pegar esse corrupto e colocá-lo na cadeia? Ou sangrá-lo? Não. Eles serão amados, agasalhados, acolhidos e perdoados, mas serão afastados do poder. Este é o princípio da meritocracia. Colocar o homem que tenha conhecimento. E este homem que tem conhecimento, ele é escolhido pelo diploma de nível superior que ele tenha e pelos anos trabalhados na sua profissão. Porque as mãos que trabalham valem mais do que os lábios que pregam. E o homem que trabalhou, aquele aposentado, ele tem conhecimentos que aquele que trabalhou não tem. Então, é um aposentado que trabalhou no mínimo 33 anos dignamente em sua profissão. E ele terá que ter, no mínimo, um nível superior. Então, acopla o conhecimento dos estudos, conhecimento da profissão. Este homem é escolhido para ser prefeito de Itabuna. Este homem vai ser escolhido para ser prefeito do Brasil. Muitos não vão querer, aqueles que queiram serão escolhidos e serão colocados meritocraticamente no poder. É o mérito que ele alcançou em toda a sua vida. Não é escolher o mais bonito, o mais sarado, não é? O que tem mais prestígio, o que tem mais riqueza, o que tem mais fazenda. Estes são todos incompetentes, porque eles gastaram o seu dinheiro, ou alcançaram esse dinheiro, e achavam que isso dominava o país, como é em todo o passado. Os coronéis dominavam o país, a riqueza dominava o país, aquele que tem um poder militar domina o país. E isso desorganiza o país, porque é entregue em uma consciência despreparada. E assim nós vamos perdoar a todos, amar a todos, pacificar o país e vamos viver junto de nossas esposas, junto de nossos filhos, de nossos amigos, andando meia-noite pelas ruas, felizes, sem ser roubados. Mas
para que isso aconteça. Existe um princípio, sempre existe um princípio em tudo que nós temos à disposição de realizar. E o princípio do Brasil que iniciaremos aqui em Itabuna é edificar aquele que não tem comida para comer e aquele que não tem um lar para morar. Então, o meu primeiro projeto, nenhum itabunense passará fome e nenhum itabunense dormirá na rua. Pronto. Acabou. Com esse princípio, nós estaremos pacificando todas as facções que estão em Itabuna. Todas as clandestinas atuações que maltratam a consciência. Porque nós vamos agasalhar e proteger a todos. Aquele cidadão que hoje é um traficante, é um assassino, é um ladrão, nós não vamos colocar ele numa prisão, porque a prisão aqui no Brasil não transforma ninguém, multiplica as corrupções, danifica muito mais a consciência. Nós vamos acolher aquele cidadão, vamos dar a ele trabalho, amor, compreensão e estudo. Vamos transformar aquela consciência, porque eu tenho certeza, todos os que estão roubando, estão matando, eles matam para conseguir o dinheiro, para tirar a fome da sua mãe, para tirar a fome dos seus filhos, que o Estado tem responsabilidade, mas em vez de acolher, pune o corrupto. Jesus não pensa assim. Jesus pensa o contrário. Para que você conquiste uma consciência, o primeiro passo é amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quem é o próximo? O dono lá da facção. É o assassino, é o ladrão. Como é que eu vou mudar esse ladrão se nenhuma ovelha vai se perder? São palavras do mestre. Nenhuma ovelha se perde. O que eu vou fazer é acolher, proteger, trazer o subsídio para que ele tenha uma vida decente. E eu tenho certeza, você que está me ouvindo, telespectador, que nós transformaremos aquela consciência. E aquele homem que estava matando, ele vai se transformar em um médico para curar seus netos. É assim que nós edificaremos o Brasil como pátria do Evangelho, fazendo de Itabuna uma pedra fundamental, onde todos nos amaremos e acabará com as ganâncias. Eu sou melhor do que você, eu sou mais rico, eu quero ter mais mulheres, que aqui em Itabuna é assim. A força de um homem está na quantidade das mulheres, porque a sexualidade de um homem e de uma mulher é mal interpretada, mas quem é culpado? O governo que não educa, nem socialmente, nem familiarmente, nem sexualmente, os cidadãos de seu país. O discurso do Dr. Teobaldo realmente é inspirador, né? No qual ele expressa o exemplo de Jesus Cristo, né? E é o exemplo que nós temos a seguir, Dr. Teobaldo, realmente um Senhor perdoador, amoroso, com certeza, né? É o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, assim, é interessante, mas é uma luta contra o sistema. O senhor acredita que em 4 anos o senhor conseguiria realmente mudar esse sistema? Eu conseguirei mudar o sistema quando eu convencer os brasileiros a realizar um plebiscito. A meritocracia, pelo sistema que está, nunca será implantada. Por quê? Porque os políticos não querem deixar o propinoduto. Eles não querem.
mas um plebiscito, perdão, este sim poderá ser edificado com mais rapidez. Ora, se nós não conseguirmos edificar uma meritocracia através de um plebiscito pela mudança de consciência dos políticos brasileiros, após 2 anos inserido ou não dentro da política de Itabuna, eu tentarei como pré-candidatura à presidência da República. Se eu ganhar, tem possibilidade de eu acionar um 42. Porque o artigo 42, que é um artigo constitucional, ele é claro para as pessoas que são inteligentes, para as pessoas que estudam, mas para as pessoas que não estudam, para as pessoas que não têm discernimento da realidade, interpretam de uma maneira equivocada. Porque o artigo 142, quem pode acionar é um dos 3 poderes: legislativo, judiciário ou poder executivo. O poder executivo é o presidente da República, e o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Mas por que Bolsonaro não aplicou isso enquanto estava no poder? Porque Bolsonaro, ele não tem conhecimento. Ele não tem conhecimento. Se ele tivesse, acionaria. Mas como ele não tem estudo, ele não tem conhecimento, ele não acionou. Porque o artigo 142 só pode ser acionado pelo presidente de um desses 3 partidos. Ora, o presidente, ele já é o Supremo das Forças Armadas. De todas as Forças Armadas do país, o comandante supremo chama-se o presidente da República. E o presidente da República é o único que pode acionar um 412. E o que diz um 412? No momento que o país estiver em caos, só ele poderá restabelecer a lei e a ordem. Então, ele institucionaliza um 412, desvenda todos os poderes existentes e implanta a meritocracia. A meritocracia é o sistema justo, digno e honesto que impede a corrupção. E nós teremos um país extremamente pacífico. Ninguém mais vai querer ser político, porque o político é escolhido pelo conhecimento que você tenha. É como eu falei, eu não posso colocar o ignorante para dirigir um foguete para ir à Lua. Verdade. Porque o foguete vai explodir. Sim. Ele não tem conhecimento daquilo. É a mesma coisa de você montar uma padaria e chamar um pedreiro para cuidar da sua padaria. Ele vai comer todos os pães e as pessoas vão ficar sem condições de viver. É assim mesmo. Hoje o Brasil está entregue em pessoas que não têm conhecimento para administrar o país. Podendo produzir uma guerra, podemos produzir um caos e podendo produzir uma divergência internacional. Doutor Teobaldo, agora na saúde, a gente está observando o quadro do Covid-19 retornando. Aí os números de pessoas infectadas aqui em Itabuna estão crescendo e é algo que não está sendo tão assim, não está tendo campanhas de conscientização, nada disso. Talvez até para não amedrontar as pessoas, né? Não sabemos o motivo. Mas é uma doença que provocou uma pandemia, né, no mundo. Então, qual a sua opinião referente a isso? O senhor mora em Itabuna, conta pra gente. E se o senhor for prefeito, qual medida o senhor tomaria a respeito disso? As medidas são muitas. E digo mais, são todas sagradas. Mas voltando um pouquinho atrás, falando um pouco do coronavírus, sim, que é um vírus
que existe na natureza, como todos os vírus, não é? Como todas as bactérias, são todas criaturas de Deus. As bactérias, vírus, fungos, estão todos na natureza. O homem, quando invade o habitat de outros animais, ele estabelece uma desorganização na natureza. E com isso, ele absorve da natureza as doenças. Ora, onde é que o coronavírus se hospeda? O coronavírus se hospeda nos pulmões dos animais. Mas não é só o coronavírus que hospeda os pulmões dos animais. Muitas outras bactérias, muitos outros vírus, se nós formos fazer uma análise das nossas pleuras, vamos ficar chocados com tantas bactérias, fungos que existem na nossa pleura, que existe dentro do nosso tubo digestivo, dentro do nosso tubo respiratório. Muito bem. Com esse princípio, nós sabemos que os gatos, os cães, os tatus e os morcegos albergam nos seus pulmões muitos vírus, inclusive coronavírus. O Covid-19, que é uma doença produzida por uma mutação do coronavírus produzida em laboratório, ele se expandiu no mundo pela expansão da comunicação entre os seres humanos. Tudo bem. Mas nós esquecemos de que os animais são os grandes transmissores de doenças. E esses animais que respiram na nossa frente e transmitem, feito aerossóis nos nossos ambientes, eles proliferam também muitas doenças. Então nós, quando falamos, respiramos, e os animais também. Ora, então, doutor, quer dizer que se o gato e o cachorro albergam o coronavírus, eu posso pegar a doença se eu tiver um animal desse dentro da minha casa? Tranquilamente. Tranquilamente. Por força do pouco conhecimento, porque nossa vida com os animais começou indígena. Essa comunicação com os animais e que nós trazemos para o mundo civilizado por força social, mas não por força da ciência. Porque a ciência explica muito bem que os animais são transmissores de muitas doenças. De muitas doenças. Ora, se eu sei que os animais transmitem doenças, eu vou pegar os animais, colocar no jardim, com a casa muito bonita, não é? Proteger os animais queridos, criatura de Deus, mas num ambiente afastado de nossos lares. Não é para maltratar animais, é colocar no seu habitat normal. Existe uma corrente, querida Bárbara, existe uma corrente que diz assim: o cachorro favorece a educação da criança, o cavalo favorece a educação da criança. Inclusive, em hospitais americanos, estão botando até cavalo dentro dos hospitais para favorecer a proliferação de uma saúde, estimular a educação de uma criança com gatinhos que eu posso levar para a minha cama e trazer um bem-estar geral no ambiente. Isso nada mais é do que gatilhos impregnados por aqueles que estão economicamente ligados aos animais, para proliferar um bem-estar no outro, estimulando que o outro produzirá uma saudabilidade se tiver um gatinho do lado. É um engano. Isso são gatilhos. Eu, se disser para uma pessoa que eu gosto, olha, você vai ficar em casa para cuidar de minha criança. Aí eu chego para minha criança e digo assim: olha, esta pessoa que vem cuidar de você é uma pessoa que vai lhe fazer feliz,
vai lhe dar distração, vai brincar com você e você vai desenvolver seu intelecto. A criança vai fazer isso com aquele que eu colocar. São gatilhos. Se eu chego para a criança e digo, olha que bonito, o meu psicólogo, o meu médico disse que ter um gatinho dentro de casa vai trazer uma proliferação psicológica muito maravilhosa. A impregnação numa criança que está formando o seu paradigma através do conhecimento é levada e ela sintoniza. Porque o meu paradigma, ele está diretamente ligado pela interpretação que eu tenho do ambiente que me rodeia. E este paradigma é formado com todas as informações que eu obtenho da minha família, do meu professor, daquele que eu gosto e dos meus amigos. Esse é meu paradigma. E o que é mais interessante, o meu paradigma é o sistema de crença, é minha verdade absoluta e eu mato e morro com aquilo ali, porque eu aprendi conforme as informações que eu obtive em toda a minha vida. Assim mesmo é com o gato, com o cachorro, com o cavalo. Se eu chego para o doente e digo, olha, esse cavalo é milagroso, onde eu boto ele cura, e quando ele começa a balançar a cabeça assim, a pessoa se distrai, acha que é sagrado e toca e fica curado, vai ser curado. Porque vós sois deuses. Assim Porque ele disse acreditou Jesus. nisso, né? Ele acreditou nisso. É. Então, o paradigma é o sistema de crença. O paradigma é sua verdade absoluta e tudo que eu expresso volta. Isso é o efeito chamado placebo que nós médicos utilizamos. Eu pego um comprimido de açúcar e digo assim, este medicamento veio lá dos Estados Unidos, é caríssimo. Ele vai parar com sua dor de cabeça agora e para a dor de cabeça. Por isso que Jesus disse, não fui eu que te curei. Quem te curou foi tua fé. Isso é a prova cabal, Bárbara, de que os medicamentos, eles não têm o efeito necessário se não tiver o impulso da mídia sobre ele. E nós sabemos que os medicamentos, ele tem um efeito nocebo e tem um efeito placebo. Isso são feitos em análises duplos cegos, que são feitos pelos cientistas. Eu pego um medicamento e digo para o cidadão, vamos ver se realmente esse comprimido aqui produz câncer, porque ele produziu câncer em todo mundo que tomou, e o cidadão vai ter câncer. Aí eu digo para o cidadão, olha, esse comprimido está curando sua tuberculose. Vamos ver se ele dá certo com você, porque todos ficaram curados. Tome e fica curado. Se você pegar uma criança e dizer assim para ele, olha, não aponte o dedo para as estrelas, porque se você contar as estrelas, vai nascer uma verruga no seu dedo, você vai nascer uma verruga na sua filha. Vai ser na sua criança. Isso é provado por mim muitas vezes. Eu, que estudo física quântica, tive essa prova com meus pacientes. Assim, ó, rapidamente, de uma semana para outra. E isso é utilizada muito sabiamente pelos hipnotizadores. Porque para hipnotizar, eu só preciso mudar o estado de consciência do outro. Se eu souber mudar o estado de consciência, eu hipnotizo e aquele cidadão fará tudo o que eu disser. É muito interessante, né? Doutor Teobaldo, então, tem muitos desafios aqui na cidade de Itabuna, né? Muitas melhorias a fazer, não só na saúde também, mas a questão de infraestrutura, né? Qual seria o seu olhar de mudança para esse aspecto? Muito bem. Em termos de estrutura, o primeiro passo é tirarmos a ideia tupiniquim e colocarmos todos os fios embaixo. Porque hoje Itabuna é uma cidade extremamente suja e feia. Por quê? Porque os políticos só pensam em si e não veem
que há um perigo de morte em todos os fios que circulam por Itabuna pelo alto. Hoje na Europa, nos Estados Unidos, não existe mais fio circulando pelo alto. Isso é uma falta de conhecimento e desproteção para os itabunenses. Mas tem outra coisa interessante. Como nós, no estágio intelectual que estamos, que é um estado primitivo, nós todos somos sadomasoquistas. Nós gostamos de fazer que o outro sofra. Ah, você cuspiu aqui, vou lhe dar uma multa. Ah, você passou aqui no sinal vermelho, vou lhe dar uma multa. Não tinha ninguém, não precisava coisa, mas passou, vai ter multa. Então o sadomasoquismo domina as consciências dos políticos atuais. Ora, então, o terceiro passo, nós teremos que nenhum itabunense pagará multas. Olha. Não haverá multa. Todos esses pardais, essas taxas, todas serão banidas. Serão banidas. Não haverá nenhuma multa de trânsito, nenhuma multa para o itabunense, porque o itabunense é sagrado e não merece sofrer pelas iniquidades dos políticos que atuam. Mas tem uma coisa muito mais importante. Você já notou que o IPTU e o IPVA é uma forma sadomasoquista de eu puxar o dinheiro que você deveria dar para seus filhos, para que seus filhos tivessem uma qualidade de vida? Então nós vamos diminuir em 70% o valor do IPVA de carro aqui em Itabuna e o valor do IPTU será diminuído em 70%. E a depender daquilo que eu vou utilizar para o bem-estar do itabunense, que eu não vou utilizar o dinheiro para o bem-estar da cidade. Eu vou utilizar o dinheiro para a felicidade da consciência que mora em Itabuna. É o homem que está sofrendo com as iniquidades dos políticos, não é a cidade. A parede não está sofrendo, não. Os buracos não estão sofrendo, não. Quem está sofrendo é o homem que está sendo ultrajado, porque os sadomasoquistas retiram o salário do trabalhador e o trabalhador fica sem dinheiro para ter uma boa qualidade para dar à sua família. Então muitas coisas vão acabar e principalmente o propinoduto para as empresas virem para Itabuna. Muitas empresas vão entrar em Itabuna. Por quê? Porque os impostos que elas teriam que pagar para ir para outra cidade, Itabuna não vai pagar. Mas o que é que ela vai dar para o itabunense? Emprego! Emprego a todos os itabunenses. Porque nenhum itabunense ficará sem emprego. Isso é inédito. Todos os itabunenses que tiverem donos de famílias receberão emprego. Mas como será isso, doutor? É utopia e empirismo? É utopia na cabeça de pessoas que não têm conhecimento. Por quê? Eles só pensam o seguinte: botar uma fábrica, quanto é que eu vou ganhar? Bota uma empresa, quanto eu vou ganhar? Isso vai acabar. Isso vai acabar. Aqui em Itabuna vai ter fábrica de carros elétricos. A edificação de Itabuna, como exemplo para o mundo, vai ser uma coisa maravilhosa. O dinheiro não vai mais para nenhum político, não vai para nenhum prefeito. Todo o dinheiro vai para o trabalhador. Por exemplo, vamos administrar um estado, um hospital, não é? Primeiro, que o médico, que é o exemplo e o protagonista da saúde, primeiro que ele não recebe o salário que merece. Verdade. E tem uma carga horária que não estabelece um tempo para que ele possa continuar seus estudos. O médico não pode parar de estudar.
Se o médico para estudar, ele para no tempo e no espaço. A prova disso é que esses conhecimentos da medicina genômica e da medicina quântica, o médico não sabe. Médico nenhum tem. Por quê? Porque ele está pensando no valor financeiro, ele está pensando correr para lá, correr para cá, para ter 3, 4 empregos, para ter um salário. Então, todos os médicos receberão o salário da FENAM, que passou no Congresso, Federação Nacional dos Médicos. E o médico trabalhar 30 horas por semana e apenas 6 horas por dia. Por exemplo, um plantão do SAMU, 24 horas. Um plantão do hospital, 24 horas. Ele vai trabalhar apenas 6. Porque a outra parte do dia, ele estará estudando e cuidando da sua família e do seu lazer. Porque todos os dias é dia de estudar, de trabalhar e cuidar da família, com o seu lazer. Esse negócio de dizer assim, eu vou me matar de segunda a sexta, quando eu chegar no final da semana, eu estarei em lazer. Isso é antigo. Todos os dias é dia de trabalho, de alegria e de trabalho e de lazer. Olha que coisa interessante. Se eu coloco 6 horas, eu terei no meu plantão 4 médicos por plantão. Se eu tenho 4 médicos por plantão, eu não vou colocar o médico para dormir. Porque eu trabalhei 16 anos no SAMU e 12 horas era para dormir. Ficava lá dormindo. Quando me chamava, eu acordava. Se não me chamava para acordar, eu ficava lá às 24 horas, tranquilo, dormindo, não é? Mas com 6 horas, não. 6 horas ele não vai dormir nem comer. Ele só vai trabalhar. Então ele tem que ficar na ativa. Todas as ambulâncias terão médico nas ambulâncias. Nenhuma ambulância sairá sem médico. É comum, doutor, estou aqui com dor de cabeça, vomitou. Aí quando chega lá, era um AVC, o paciente desmaiou e não tem médico. Aí chama o médico para atender. O médico estando no local, ele já faz todo o atendimento. Não só para o simples, como para o composto. Como alta complexibilidade. Isso é maravilhoso. Então existem pormenores na medicina, pormenores na segurança, que é um assunto interessantíssimo, onde o segurança e o professor terão seus salários elevados e respeitados e o tempo de trabalho respeitado. Nenhum médico pode trabalhar mais do que 6 horas por dia, porque é uma contingência de conhecimento e responsabilidade que leva ao estresse com muita facilidade. E ele precisa de um suspiro junto da família e complementar com os estudos para que no próximo dia ele esteja edificado para continuar o trabalho. É muitas coisas que podemos conversar. Doutor Teobaldo, foi muito bom conversar com o senhor nessa manhã, tá? Muito proveitoso. Eu tenho certeza que todo mundo está acompanhando o TV News também gostou. Quero agradecer sua participação. Tá chegando aí o quadro Gente de Vitória. Eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem final para quem está assistindo, né? A minha grande mensagem é que este novo quadro que se apresenta tenha muito sucesso, porque a sua apresentadora, Vitória, é uma pessoa ilibada. Quero agradecer a você, Bárbara, que é uma pessoa muito querida, palavras inteligentes, perguntas inteligentes, fazendo com que nossa apresentação tivesse harmonia e êxito. Quero mandar um abraço fraterno para o presidente da TVI, que é o Barbosinha, que Deus edifica. E também um beijo no coração de todo tabunense, que tenham paciência, que Jesus está voltando para edificar o reino de Deus em toda a pátria do Evangelho. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Obrigado mais uma vez, doutor Teobaldo. Agora você fica com o quadro Gente de Vitória. Continua aqui com a gente.
Olá, um abraço. Eu sou Vitória Santana, estou aqui em mais um quadro Gente de Vitória, trazendo hoje um bate-papo com o jovem Valdemir Souza. Ele é ele é consultor, né, na área de educação financeira. E a gente vai bater esse papo interessante, falar sobre isso. E eu quero desejar para você um momento bem agradável aqui conosco. Esteja aonde você estiver, que você fique conosco aí também, na sua companhia, aqui com a gente na TVI News. O quadro Gente de Vitória, falando de gente que faz, gente que acontece, gente que colabora, gente que está por aí, né, por todos os lugares, sendo um agente de transformação, um agente que informa, pessoas que dão as mãos, pessoas que ajudam, que acolhem. Isso é ser gente de Vitória. Você é bem sucedido quando você sabe ser feliz, fazendo também os outros também participarem da sua felicidade, você colaborando para que o outro também esteja bem. Então, vamos lá, hoje, bater esse papo aqui, nessa quinta-feira, com Valdemir, e já era assim, ele já estava programado para estar aqui com a gente. E seja bem-vindo, é um prazer estar aqui com você no quadro Gente de Vitória, viu? Olá, Vitória. Boa tarde ou bom dia, né? Para quem já almoçou, boa tarde a todos os telespectadores da TVI. Primeiramente, agradecer, tá? Agradecer esse convite. Já conheço Vitória há algum tempo, sei da batalha, sei das lutas, né? Então, agradecer, Vitória, pelo convite à TVI. E dizer que eu estou muito feliz em poder falar sobre esse tema, falar um pouco mais, né, bater esse papo contigo, porque é um tema que é de grande relevância aqui para o nosso município, não só para o nosso município, para a região como um todo, né, que é falar sobre educação financeira. Então eu estou muito feliz. Pois é, Valdemir, feliz também você estar aqui. As lutas, né, a gente só chega à vitória com lutas. Então é por isso que esse quadro aqui é de gente que vence. É de gente que sabe a luta do dia a dia, que mata um leão por dia. Então, quando alguém vem aqui, é porque é gente que tem essa luta, né, de estar também trazendo coisas novas para a cidade, que batalha, que traz assim, que ajuda o outro, né? Porque com informação, com conhecimento, a gente também está ajudando o outro também. E eu creio que ajudar alguém, né, na educação financeira, isso é muito importante. Porque o que deixa muita gente hoje angustiado é essa área, dívidas, né? Mas antes disso eu quero conhecer um pouquinho de Valdemir, né? esse rapaz, né, esse jovem que está aí nas entidades também, fazendo parte, né? Umas entidades, você faz parte da Associação Comercial também, né? Perfeito. Diretor? Hoje eu estou como consultor da Associação Comercial. Consultor. Então, essa entidade que muita gente, né? Muitos nomes de homens que marcaram nossa história, passaram pela Associação Comercial. Então, hoje os jovens estão aí também fazendo parte dessa história, né? Dessa entidade, né? Que é assim, muito interessante para Itabuna também, né? Com certeza, é a oxigenação, né, que a gente sempre fala, né? Então, principalmente o jovem, ele vem com esse gás, aliado à experiência de quem já passou por diversas situações, é um mix muito bom, é algo que torna algo realidade, né? Aquilo que está no papel, aquilo que está planejado, torna-se realidade. Eu vim de instituição financeira, trabalho em instituição financeira há mais de 12 anos, trabalho também com palestras, consultoria financeira, dou consultoria financeira para algumas empresas aqui da região. Então, para mim, falar sobre educação financeira é uma quebra de tabu. Educação financeira hoje ainda é um tabu. Eu vim de rede pública e eu sei da dificuldade que é você ter orientações sobre o assunto. Então, nós temos pessoas formadas em direito, né, em medicina, empresários que sabem lidar com o seu negócio, né, sabem como vender, sabem falar sobre o produto, mas quando vai para a parte da gestão do negócio,
o negócio fica um pouco mais apertado. Porque eu sempre digo que por detrás de um CNPJ de sucesso tem que haver um CPF que nunca desistiu. Então, quando a gente fala em empresas, a gente fala em CNPJs, a gente tem que lembrar que são pessoas, são comportamentos. É interessante você falar isso, comportamento, pessoas, CNPJs. Então, pegando aí, né, esse ponto, o que eu acho interessante, pessoas, né? A marca, a pessoa, a identidade da pessoa, aquela que está por trás daquele CNPJ, aquela que venceu aquele momento, né? É uma característica, né, daquela pessoa, daquele ser humano. Sim. Eu vejo que tem empresas aqui que tem CNPJ de 50 anos, né? Muitos anos. Pessoas que já estão, foram os pais ou os avós, aí estão os filhos, estão os netos. Foi passando de geração em geração, né? Geração em geração, porque essa pessoa aprendeu essa educação, né? Como lidar, né? com as finanças. E antigamente não tinha consultoria praticamente, né? Era muito difícil. Mas já era aquela educação da pessoa mesmo, como lidar com aquilo ali, né? Sim. Porque como Com as eu disse, contabilidades, né? Como eu falei, vai muito do comportamento. Então, existe comportamentos que afetam diretamente na empresa. Então, se hoje eu não sei lidar com as minhas emoções, dificilmente eu vou saber lidar com as emoções da empresa, né? Porque, como eu falei, a empresa nada mais é do que pessoas. Então, se você tem pessoas que estão à frente do negócio, que não sabem gerir seu próprio, né, pensamento, suas próprias emoções, é muito difícil você conseguir passar isso para o âmbito empresarial. Então, a gente, no processo de consultoria, a gente vai trabalhar muito na questão comportamental. Por quê? Porque muitas vezes a gente trabalha, a gente age por impulso, por emoções. E isso é que nos norteiam, porque estatisticamente, 70% de como a gente age é por emoção e 30% é por raciocínio, racionalização. Ou seja, nós somos totalmente impulsivos. E a cada dia que passa, o marketing, né, o mundo globalizado, ele vai trabalhar nisso. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui sobre um tema, né, que é educação financeira. Daqui a 10 segundos, se nós pegarmos nossos smartphones, vai ter lá um anúncio falando sobre isso. E um curso de como você pode aprender sobre isso. Porque o mundo, ele é cada vez mais rápido. E aí a gente tem a síndrome do pensamento acelerado, onde tudo é para ontem. Então, você tem que tomar decisões em segundos. Não dá para você esperar o tempo. Não dá para você esperar. É sempre na emoção, na emoção. Então, perceba que o marketing ele vai sempre trabalhar nisso, né? Lhe impulsionando a tomar decisões rápidas. Então, aproveite já, pegue agora, né? Promoção, imperdível. Vai ter lá um contador, né? Um contador de tempo para você poder aproveitar aquela promoção. Então, nós somos mal educados financeiramente a caminhar nesse trajeto. De quê? De que tudo tem que ser para ontem. E aí, a parte do planejamento, a parte do raciocínio, da razão, ela se perde um pouco. É verdade. E como a gente estava falando antes, né, do programa que eu dei aquele toque, a cultura também, né? Culturalmente, tem lugares que a cultura é essa questão de você ter que mostrar que tem, de você estar igual ao outro. Isso acaba influenciando na empresa, como você falou, as emoções de querer ter, né? Não, a pessoa deixa de se preocupar com a empresa, né? Para estar tudo legal ali para ela própria, né? Sendo que ela está ligada ao CNPJ, né? Com certeza. Ela que leva aquilo ali. Exatamente. Porque se eu, por exemplo, eu sou impulsivo nas minhas compras, eu não consigo, né, pensar, tá, eu quero, mas eu preciso disso? Eu quero, é um desejo meu, mas eu preciso disso nesse momento? Eu não vou conseguir gerir bem a minha empresa, porque eu visito diversas empresas onde, quando eu chego no estoque, Vitória, tá o estoque lá abarrotado de mercadoria e sem a rotatividade necessária. Por quê?
Porque lá você vai ter, né, uma chuva de fornecedores, você vai ter uma chuva de propagandas, a mesma coisa que acontece no seu CPF como pessoa física vai acontecer na sua empresa. E aí você perde seu capital de giro. E quando você vai ver, tá lá parado, tá imobilizado. Isso é muito ruim para o empreendedor. Então, quando eu digo que as emoções, ela influencia muito, é por isso, porque nós fomos educados, né, culturalmente educados, para viver no piloto automático. Viver no automático. Né? O automático, ele não é ruim. O nosso cérebro, ele tem essa função automático, porque para você consumir menos neurônios, ter menos esforço para certas coisas. Por exemplo, já pensou se nós tivéssemos que aprender a andar todos os dias? Né? Então, o nosso cérebro ele já se encaminha disso. Então, algumas coisas que nós repetimos diariamente, o cérebro ele já tem um automático. Não, eu já sei como fazer. Então ele acaba fazendo sem você precisar falar. Então, não sei se já aconteceu contigo, mas já aconteceu várias vezes comigo de chegar em casa e falar, pô, cheguei até aqui. Mas como é que eu cheguei até aqui? E sem estar bêbado, tá? Como é que eu cheguei até aqui? Então isso é o automático. Por exemplo, você tem um carro lá, né, com a função piloto automático. O que acontece, né? Em determinado ponto que você sabe que é uma reta, ou são lugares mais tranquilos, ou não tem carros, né, muito próximo, você vai lá e aciona o botão do piloto automático. Isso é muito bom, porque vai dar um descanso para o seu corpo, vai dar um descanso para a sua mente. Porém, dificilmente você vai conseguir fazer uma viagem, sei lá, vamos supor aqui, da Bahia até Santa Catarina, só no piloto automático. Por quê? Porque você vai ter diversas situações diferentes. Então isso acontece com o nosso cérebro. Se a gente só vive no automático, dificilmente a gente vai conseguir fazer as coisas. Se a gente quer resultados diferentes, nós precisamos fazer coisas diferentes. Não dá para ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não tem como. Então a gente precisa sair do automático. E aí, nesse processo de consultoria, nós falamos muito sobre isso. Né? Técnicas de como você sair do automático. De como você sair dessa questão de sempre querer fazer as mesmas coisas. Então, o planejamento, ele é imprescindível. Eu lido com diversas empresas que iniciam o mês sem saber o que vai fazer. Então, a gente sabe que o comerciante, principalmente o comerciante, trabalha com vendas, é muito volátil. Então vai ter dias que ele vai ter 10 pessoas entrando na loja, 50 pessoas, mas vai ter dias que praticamente não vai entrar ninguém. E aí, nesses dias que não entra ninguém, o que é que você tem planejado para esses dias? Então eu preciso iniciar o mês, independente de quem vai entrar ou quem não vai entrar na minha loja, eu preciso iniciar o mês sabendo o que eu vou fazer. Eu preciso ter meu pipeline, eu preciso ter meu planejamento. Então, eu preciso ligar, recontactar as pessoas que, sei lá, compraram comigo há 3 meses atrás. Eu preciso fazer o giro, né, da minha carteira de clientes. Eu preciso separar alguns dias para poder falar com fornecedores. Então, nos outros dias eu não vou poder falar. Enfim, você precisa ter esse planejamento até para evitar a ansiosidade, que é hoje o mal do século. As pessoas estão cada vez mais ansiosas e a gente sabe que a ansiedade, até certo ponto, é bom. Porém, quando ele passa dos limites, isso lhe causa depressão, isso lhe causa mal-estar. E a ansiedade nada mais é do que o medo do futuro. Quando você não conhece o futuro, quando você não se planeja. Então, tá aí a importância de sair do automático, se planejar. Tem muitos empresários que, como não se planejam, estão adoecendo, né? O estresse, tudo isso acontece, né? Exatamente. Porque não se planeja para aquele dia, pode fazer também uma promoção, né? Naquele dia mais... Os meses também que tem menos movimento também, se planejar para esses meses também, né? Perfeito. Não só um dia, porque tem meses também que são meses mais parados, né? Aí vende bem em julho ou junho, que é o mês de festa, final de ano, mas tem o mês de agosto, né? Sim. Que é aquele mês mais... Pujante, aí diz, né? o comércio tá péssimo, né?
E aí tem que se planejar para esses meses também, né? Com certeza. E com certeza. existe esses meses realmente, né? Tem, Do fluxo de tem. compras, né? Existe esses meses, né? Tem, com certeza. Todo segmento ele tem vamos dizer assim, os períodos de todo sazonalidade, segmento, né? Então, se eu sou do segmento de chocolates, eu vou ter as datas comemorativas, onde eu vou conseguir vender mais. Né? Se eu sou da área de eletrodomésticos, vai ter os períodos, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim. Então, todo segmento ele tem sim. Né? Se eu trabalho com roupas... roupas de moda praia, por exemplo, então, né, verão, a gente sabe que é um momento onde impulsiona as vendas, porém, existe algo muito perigoso, Vitória, quando a gente fala dessa questão de planejamento. Planejamento financeiro de uma empresa, ela perpassa a ideia de que eu tenho, sei lá, um faturamento de 100 mil mensal, pago as contas da empresa, pago os funcionários, pago tudo. E me sobra lá um lucro, um prolabore de 10 mil reais. Minha empresa tá boa. Isso é uma autossabotagem. Porque na pandemia, nós vimos que muitas empresas fecharam as portas. Muitas empresas encerraram suas atividades. Porque viviam dessa forma. Opa, eu pago, né, as minhas contas em dias, pago minhas duplicatas, pago meus funcionários, está ok. Não. Isso aí é uma falsa ideia de que as coisas estão bem. Se não tiver um planejamento, uma reserva financeira, qualquer situação que fugir do script normal vai ser... Não aguenta, né? Não aguenta. Né? E aí você começa a entrar em uma série de bola de neve, e em vez de você estar se planejando para algo, tendo estratégias para alavancar seu negócio, você vai estar perdendo tempo, consumindo seu tempo em apagar incêndio. Aí vem o sufoco, né? Aí vem o sufoco. Aí vem a agonia, vai fazer o que agora? Tem que ter o plano, tem que ter sempre um plano A, o plano B, né? Exatamente. Plano B, né? Tem que ter o plano B. Pois é, então como numa cultura, né? Que essa cultura que as pessoas elas gostam, né, dessa extravagância, né? Pensam muito em si próprio, né? No eu, né? Vou mostrar essa questão dessa visibilidade, entendeu? Eu acho que deve ser bem difícil. Você trabalha para várias áreas de negócios, né? Como na saúde, não é só quem tem uma loja, não. Você dá consultoria para qualquer empreendimento, qualquer empreendedor, né? Sim. Você dá consultoria, né? Sim, sim. Essa educação financeira é para quem tem um consultório, para quem tem um consultório de várias áreas, né? Dentista. Você também dá essa consultoria também, né? Com certeza, todas as áreas. Como eu falei, nós teríamos que ser educados financeiramente desde criança. Né? Inclusive, eu dou palestra de educação financeira para crianças. Porque, inclusive, agora, recentemente, já está incluindo. Isso é interessante, já está, né? sendo incluído em algumas redes privadas a obrigatoriedade de se ter essa matéria. Né? Nas redes privadas. Na pública eu acho que vai demorar um pouco, mas futuramente com certeza vai ter também. Porque é uma necessidade. Nós aprendemos diversas áreas, mas o principal que todo mundo precisa é saber lidar com o dinheiro. Para não ficarmos com aquela ideia de que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas vezes nós já ouvimos essa frase, né, esse ditado? Então, a gente precisa desmistificar isso. Né? O dinheiro, ele é algo necessário, sim. Porém, você precisa controlar o dinheiro e não ser controlado por ele. É muito forte, né? Porque tem gente que é controlado pelo dinheiro, realmente. Não, ter dinheiro é bom. E aí, quando você passa a ser controlado pelo dinheiro, não vai ter dinheiro no mundo que seja suficiente para o que você quer. Não vai ter, porque você pode ganhar 10, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Mas você vai sempre estar precisando de mais. Porque o dinheiro está controlando a sua vida. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque existe um outro aspecto que é a nossa vida pessoal. Né? Nós temos a vida profissional, nós temos a vida pessoal e uma está ligada à outra.
Então, como eu falei, nós temos, por exemplo, muitos médicos aqui na região, onde ele é o próprio negócio. Então, a vida pessoal, ela está muito ligada à vida profissional. E a partir do momento que eu sou controlado pelo dinheiro, eu vou fazer plantões, mais plantões, mais plantões. Se eu sou comerciante, eu vou abrir minha loja sábado, domingo, feriado e, enfim, se possível até à noite. Porque o dinheiro ele nunca vai ser suficiente, porque eu não tenho essa gestão financeira bem pautada, né? Essa educação financeira. E aí, por outro lado, a questão pessoal, familiar, ela vai sendo deixada cada vez mais. Então é muito comum hoje, por exemplo, você não vê mais famílias reunidas em uma mesa, sentadas, conversando, né, dialogando, colocando as ideias, as frustrações. Hoje em dia é muito difícil ver isso. Por quê? Porque nós estamos sempre, a todo momento, querendo ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, Não pode perder ganhar tempo. dinheiro. Não posso perder tempo. Verdade. É negócio, é negócio, é negócio. Então, é algo que não vai ter fim. Nós sabemos que Então, o não tem ser uma construção humano... familiar. Exatamente. Constrói os bens, mas não constrói uma construção familiar. Familiar. Que é a base de tudo. Que é a base de tudo. Que vai dar o suporte depois. Exatamente. Que aí, para você ser bem sucedido, Verdade, não é simplesmente dinheiro. Dinheiro, ele vamos dizer, é um resultado, né? É um resultado de ações que você tem da sua vida. Mas é um resultado. Ele não pode ser o início. Ele é um resultado. Então, resultado de quê? De você ter uma base familiar, de você ter uma base de educação financeira, de você ter uma base profissional, enfim. E tudo aquilo que você procurou, conquistou, galgou, vai ser o resultado. A ambição, ela é muito importante. Nós precisamos ter ambições. É aquilo que nos move, nos motiva, né? Os sonhos. É verdade. Porém, você precisa buscar equilíbrio entre sua ambição e aquilo que lhe traz prosperidade. Porque quando a gente fala em prosperidade, as pessoas acham que é só dinheiro. Eu quero ser uma pessoa próspera, eu quero ter muito dinheiro, mas não é. A prosperidade, ela consiste em você estar pleno, em você viver cada dia o seu dia. Se eu estou hoje aqui, eu tenho que viver o dia aí agradecendo a Deus sobre todas as coisas. Eu vi esses dias no Instagram, viralizou, acho que muitas pessoas viram esse Reels, onde a mulher, ela pergunta para a outra, né? Se você ganhasse hoje R$1 milhão, não sei se você chegou já a ver isso, Vitória. Se você ganhasse hoje R$1 milhão, o quanto você ficaria feliz? A pessoa fala, nossa, eu ia ficar muito feliz mesmo. Se você ganhasse agora 10 milhões, nossa, eu ia explodir de felicidade. Mas e se eu lhe desse esses 10 milhões, em troca você me desse a sua vida por esses 10 milhões? Você trocaria a sua vida pelos 10 milhões? Não trocaria. Mas todo dia você tem um recomeço. Todo dia essa vida é lhe dada. Quando você acorda quando você acorda de manhã, abre seus olhos, você recebe essa vida. E por que a gente não fica feliz todos os dias? Como se a gente recebesse os 10 milhões. Tem gente que está precisando disso. E seria muito mais do que isso para essa pessoa que está precisando, né? Exatamente. Abrir os olhos. Exatamente. Verdade. Então, quando eu falo que educação financeira é comportamental, é porque passa de simples planilhas, né? Quando eu vou dar um processo de consultoria para a empresa, a primeira coisa que ela fala, qual é o sistema que nós vamos utilizar? Qual é a planilha que nós vamos utilizar? O software... Calma. A planilha ela é importante, né, para a gente mapear, para a gente fazer os nossos índices, as metas necessárias. Porém, muito se passa pela questão comportamental. Porque é o seguinte, se você não está bem, você não vai poder continuar, você não vai produzir. Você sai de casa, se você não teve ali aquele equilíbrio, se você não tomou um café pela manhã, bem, sentar ali, fazer uma oração. Tem muitas coisas que uma oração nos dá um suporte. De você se relacionar com as pessoas. Você tem que saber se relacionar com as pessoas que vai chegar. Vai ter gente que vai chegar
até mandado pelo inimigo mesmo para atentar, né? Sim. A pessoa está ali naquele desequilíbrio, chega alguém na empresa, você vê que tudo hoje é colocado nas redes sociais, né? Uma palavra, alguma coisa, é porque o ser humano não está bem. E para você ser hoje um empreendedor de sucesso também, você precisa saber se relacionar com as pessoas, ter inteligência emocional. Muito, com certeza. Eu falo isso, eu abordo bastante quando eu falo, né, principalmente nas palestras, sobre relação interpessoal e relação intrapessoal. As pessoas hoje que se relacionam bem com as outras, ela consegue dar um salto, né, na sua carreira. E a relação intrapessoal nada mais é do que você conhecer a si mesmo, conhecer os seus limites. Porque nós nos conhecemos até certo ponto. Por exemplo, um ambiente normal, como nós estamos aqui. Eu sei o que eu posso fazer, eu estou imaginando agora nesse momento quais vão ser as minhas próximas ações, né? Quais vão ser os meus próximos gestos a fazer. Isso tudo está dentro do meu script. Mas no momento que isso sai, uma pergunta diferente, né? Ou então uma interpretação diferente, como é que eu vou reagir a isso? E isso no nosso dia a dia. No nosso dia a dia é dessa forma. Quando vem uma pessoa, por exemplo, rede social, né? Você tocou no assunto rede social. Rede social hoje é uma rede. É uma rede, se a gente for imaginar, né? Parafraseando, tem uma frase que é bem... Eu vou deixar pro final essa frase. Mas... se a gente for imaginar, por exemplo, hoje a gente em um barco, né, pescando de vara, por exemplo. Com pescar de vara você consegue ter uma qualidade melhor, porque você vai escolher qual a isca que você vai colocar, né, se você quer um peixe maior, um peixe menor. Pode vir um peixe menor, mas ali você descarta, vai buscar o seu objetivo, ou até utiliza aquele peixe menor para você pegar um peixe maior. Porém, quando você pesca de rede, ali você está abrindo os seus horizontes. Então, na rede, ela pode vir um sapato, pode vir uma lata velha, pode vir diversas coisas. A mesma coisa na rede... Uma cobra. Pode vir uma cobra. A mesma coisa na rede social. Quando você se expõe, você coloca na rede social, por exemplo, seu negócio, você vai expandir. Em vez de você pescar com vara, você vai pescar com rede. Então, ali você vai ter uma série de coisas. Por mais que você hoje especifique, o meu público-alvo é esse, eu quero fazer uma postagem para esse público, tal, vai ter os chamados haters, né? As pessoas que são do contra, as pessoas que fazem de tudo para ver você na pior. Então vai ter comentários ofensivos, vai ter comentários que são irrelevantes, mas vai ter porque na rede tem todo tipo de peixe, tem todo tipo de pessoa. Então é importante, principalmente quando você toca na questão da rede social, nós entendermos que nós precisamos estar bem e saber que essas coisas vão acontecer. Naturalmente vão acontecer. Porque, infelizmente, o nosso mundo é dessa forma. Então a gente precisa estar blindados. E como é que a gente se blinda? Acordando todo dia, agradecendo a Deus. Fazendo a oração. Né? Então, pedindo proteção. Pedindo sabedoria. Diz que o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então, todos os dias a gente tem como aprender, não precisando passar por certas experiências. Então, voltando para a questão do relacionamento, né, da relação intrapessoal, ela é muito importante para isso, para que nós possamos entender quais são os nossos limites. E, em uma situação adversa, como eu posso me comportar? Era isso. Até mesmo... voltando também para a sabedoria, né? Porque hoje tudo está em torno da inteligência emocional, a sabedoria, de saber lidar com as pessoas. E a gente vê que a palavra de Deus, ela ensina tudo pra gente. Sim. Como você viver nesse mundo, conviver com as pessoas, amar as pessoas, respeitar as pessoas, né? Acho que tudo faz parte, o sucesso. Com certeza. De um ser humano faz parte de você saber viver com o outro. E respeitar o outro, valorizar os parceiros,
as pessoas que estão em volta de você, os colaboradores, porque ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada só. Então, essa questão que fala também na palavra é que uma palavra branda, né, ela suscita a ira. Uma palavra branda, ela desvia o furor, não é? Quer dizer, quando alguém vem, quando você está ali, ó, no equilíbrio, aí você vem cá, você conversa com aquela pessoa, aí, ó, desvia, não é? Mas uma palavra, até esqueci o nome o que diz, quer dizer, suscita a ira, né? Mas uma palavra branda, né? Quando você vai com grosseria com o outro responder, aí também suscita a ira do outro. Mas quando você vai, ó, com a inteligência, com a sabedoria, você chama no cantinho, por favor, o que é que você quer? O que é que eu posso te ajudar? Eu posso reverter essa situação aqui, eu posso, o que é que você quer realmente, né? Chegar, qual é o seu desejo aqui nesse lugar? O que é que você deseja? Você entrou aqui por quê? Para quê? Né? Eu posso fazer um preço menor para você se for numa loja. Então isso é ter, né, a inteligência emocional Com naquele certeza, momento. equilíbrio emocional. Perfeito. Com equilíbrio a pessoa sai dali Pleno, né? pleno. É. Poxa, o erro tá em mim. É isso aí. É isso, né? Recentemente eu dei um curso de técnica de venda para uma rede, né, de farmácias aqui da região, com os colaboradores. E dentro das 6 etapas da venda consultiva, que hoje nós falamos em venda consultiva, é aquela venda onde você fideliza o cliente, onde você consegue ser assertivo, né? Então, dentro das etapas, das 6 etapas da venda consultiva, uma das etapas é a abordagem, né, que ela vem pós a preparação. Primeiro, a preparação, onde as pessoas precisam conhecer o seu negócio, onde as pessoas precisam se preparar, e aí nós temos a abordagem. Na abordagem, eu sempre digo palavras essenciais que não podem faltar. Bom dia, boa tarde, sorriso no rosto. Por quê? Porque quando você dá um sorriso, quando você fala um bom dia, instantaneamente você está mostrando para a pessoa que você está aberta a conversar, aberta a negociar, aberto a poder ter um diálogo. Diferentemente de quando você está fechado. O nome já está falando, você está fechado. Ali você não quer negociar, você não quer conversar, você não quer entender as necessidades do cliente. Então, no processo de abordagem, é muito importante você ter essas etapas bem definidas na sua cabeça. Isso faz parte também de uma educação financeira também. Sim, né? com Você certeza. quando pega um cliente, você vai ensinar ele do zero. Exatamente, com certeza. É. Isso tá tudo muito intrínseco. É quando eu digo que o dinheiro ele é resultado, é porque é resultado de todas essas coisas. E uma coisa que eu falo bastante é desmistificando também a concorrência. As pessoas têm um medo tão grande de concorrência. É incrível. Meu concorrente parece que é inimigo fatal. Porém, eu vou dizer aqui para vocês, a concorrência, ela é necessária. Ela é salutar. A concorrência, ela é muito boa. Vou dar um exemplo, por exemplo. Vou dar um exemplo. A rua ali das pizzarias. Quando você pensa em pizza, eu quero comer uma pizza. Tem a rua das pizzarias. Inclusive, até para dar uma referência, muitas vezes a gente utiliza. Tem a rua ali das pizzarias. E lá você vai ter várias pizzarias. São concorrentes. Porém, se eu gosto, Vitória, de uma pizza com menos recheio, eu vou ter a pizzaria com menos recheio. Com a borda maior, com a borda menor, mais tostada, menos tostada, enfim. Vai ter gosto para todos os públicos. Porém, quando eu quero uma pizza, eu penso Rua das Pizzarias. Claro, com o mundo globalizado, a gente Rua tem... das óticas também. Ou Rua das Óticas. A própria emissora, né, tá dentro, né, tá no meio de outras emissoras aqui. Então, assim, são coisas que a gente precisa ir desmistificando durante o processo de consultoria, para que, inclusive, dentro do projeto que nós estamos agora, o projeto Crescer,
que reúne todas as entidades, né, como você citou bem, ACI, CDL, Sindicom, a própria Secretaria de Indústria e Comércio. A gente trabalha com núcleos setoriais, onde nós temos diversas empresas, onde elas precisam se unir para poder crescer, para poder progredir. Se elas não estiverem unidas, o negócio não consegue avançar. O projeto ele não consegue andar. Pode Então, ficar isolados, né? não tem como ficar Verdade, isolado. E uma das coisas que a gente mais observa quando a gente força, faz né? isso é a falta de informação, a falta de troca de informação. Esse network que a gente tanto fala, de coisas que acontecem, por exemplo, na minha empresa, que eu posso dar como exemplo e vai servir para a sua empresa. Então essa troca tá faltando por medo da concorrência. Eu não vou falar certo tipo de coisa porque é meu concorrente. Então, nós tivemos núcleos setoriais, como o de padaria, onde eles passaram a fazer compras coletivas. Olha só, compra coletiva. Eles passaram a comprar a sua principal matéria-prima, que era a farinha de trigo, juntos. Com isso, eles conseguiram reduzir significativamente o seu custo principal. Olha só, nós teríamos concorrentes comprando juntos, reduzindo o seu custo principal da matéria-prima principal que eles utilizam, que é a farinha de trigo, por uma simples ação de se unir. Então, unir é crescer seu negócio. É o que eu sempre digo. A união, ela é sim necessária para você galgar passos maiores. Porque quando você se une, é diferente, né? A sua força é muito maior. A gente sempre utiliza aquela dinâmica, né, da corda, do barbante. Um barbante você poca facilmente. Quando você vai juntando mais barbantes, né, mais corda, para você pocar é muito difícil, porque ali sintetiza a união, o trabalho em equipe, a tecelagem, né, o pano, né? Então hoje eu tô vendo aqui, né, você tá muito bem vestida. E a sua blusa, eu vejo que tem uma tecelagem, né, na sua blusa. É uma união de fios. Então, se a gente pegasse um fio, talvez não teria tanto significado, ele sozinho. Mas olha só, quando ele está unido, tecelagem, né, entrelaçado, o que é que acontece? Ele se torna um resultado muito maior, muito melhor. A união faz a força, né? Com certeza. Isso é interessante. Aqui em Itabuna está acontecendo isso, porque as entidades estão juntas, né? Sim. Quando as entidades que representam, né, o comércio, representa esses pequenos negócios, que elas trazem a ideia, com certeza os empreendedores também, eles vão agregarem, porque começou pelas entidades, né? Exatamente. Por eles que estão acima. Exatamente. Elas trazendo a força para isso, né? Exatamente. Tem um vídeo que eu gosto muito desse vídeo, muitas pessoas já devem ter visto no YouTube. Ele está disponível no YouTube, só não vou saber dizer o nome exato. Mas é um garoto, se eu não me engano, se passa na Índia. É um garoto indiano, onde começa um temporal, né, a árvore cai no meio do trânsito, e a gente sabe como é o trânsito indiano, né, é aquela loucura, e para tudo. O trânsito fica um caos. E aí todo mundo esperando um pelo outro. Esperando passar chuva, esperando as autoridades se manifestarem. E aí, de repente, um garoto, ele sai de onde ele está e tenta empurrar esse tronco da árvore que está no meio do caminho. Ele sabia naquele momento que não teria forças para tirar aquele tronco. Aquele tronco era muito maior do que ele. Mas a iniciativa que ele teve é que a gente precisa tomar como reflexão para nós. Naquele momento que ele começou a empurrar o tronco, as pessoas começaram a ver aquilo e automaticamente foram ajudar. Ou seja, eles conseguiram retirar o tronco quando todo mundo saiu dos seus carros, saiu dos seus, vamos dizer, do seu comodismo para ir lá, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Então, isso como reflexão para nós. Muitas vezes a gente espera muito do outro. A gente espera que as autoridades, né, tomem iniciativa, mas isso pode partir de nós mesmos. Essa iniciativa, por mais que a gente não tenha força para conseguir fazer a mudança.
Mas no momento que você toma iniciativa, você acaba sendo um influenciador. E nós somos influenciadores. Querendo ou não, nós somos influenciadores. Já falou e a produção encerrou, mas aí rapidinho. você ficou com essa mensagem, né? Com a sua mensagem, porque foi tomado também alguns minutos do nosso tempo, né? Sim. Mas foi muito bom você estar aqui, muito bom mesmo. Em pouco tempo, mas... Muito rápido, né? Muito rápido. Pra gente falar sobre isso, a gente precisa de um tempo mais longo. Mas você vai voltar, com certeza. Que bom, eu agradeço novamente aí o convite, dizer que eu fiquei muito feliz em poder falar um pouco sobre esse tema e estou à disposição. Sempre que precisar, pode contar comigo. Okay, eu posso deixar meu contato? Acho que não, né, Bárbara? Deixar o contato. Deixa o contato. Deixar? Pode. Pronto. Meu telefone, então, é 73-99107-1551. E meu Instagram é @ValdemirSouza. Ok, Valdemir. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação. Então, Cássio, até o próximo programa, né? Até o próximo. É isso aí, o quadro Gente de Vitória você assistiu agora. O TV News está chegando ao fim, quero agradecer a sua audiência, tá? Amanhã, sexta-feira, tem mais TV News, nosso encontro às 10 horas da manhã. Amanhã tem música, amanhã tem muita coisa boa aqui, não perca o nosso programa amanhã. O próximo programa agora é o Alerta Cidade com Denilton Santos. E para você que assiste a programação gravada, tem uma grade aqui diversificada, fica junto com a gente na TVI. Tchau, tchau.